Evandro Luiz Moraes é diretor-geral do Hospital São Lucas da PUC, desde novembro de 2025, onde lidera a transformação de uma das maiores instituições hospitalares universitárias do sul do Brasil. Sua trajetória é marcada por uma transição pouco comum. 26 anos de liderança em supply chain e operações em grupos industriais de grande porte, antes de migrar para o setor da saúde, onde já atua há 11 anos. No Hospital Moinhos de Vento, onde permaneceu por mais de uma década, Evandro ajudou a triplicar o tamanho da instituição. Conquistou 8 acreditações da Joint Commission International, consolidando o hospital como referência em excelência assistencial e eficiência operacional. Em maio de 2024, durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, liderou a manutenção de serviços críticos em condições extremas. Experiência que resultou em uma publicação no New England Journal of Medicine Catalyst, um dos periódicos mais respeitados em gestão de saúde no mundo. Sua formação inclui especializações pela Harvard Business School e múltiplos MBA, combinando rigor técnico em gestão com sensibilidade para complexidade assistencial. Hoje, no Hospital São Lucas, enfrenta o desafio de equilibrar a nobreza da prática clínica com a sustentabilidade financeira em uma instituição que atende 80% de pacientes SUS, integrando hospital, universidade e ecossistema de inovação. Evandro representa o executivo de fronteira, alguém que trouxe a eficiência da indústria para a saúde, sem perder de vista que aqui a métrica final não é só lucro, é sim também a vida. Evandro Luiz Moraes, muito obrigado por aceitar o convite de participar desse encontro da Agenda Executiva. Vai ser incrível, tanto para mim quanto também para a nossa comunidade. E eu estava te falando, existem profissionais aqui que são do Hospital São Lucas da PUC, são do Hospital Moinhos de Vento, então devem te conhecer também. Primeiro, eu gostaria de te agradecer aí por achar um espaço nessa tua agenda de CEO aí. Olá, Marco. Muito obrigado. É um prazer estar contigo. É sempre muito bom estar contigo. Tu és uma pessoa que tem uma grande admiração, um jovem executivo, um jovem brilhante, que já demonstra realmente uma diferenciação dentro desse nosso segmento de saúde. E para mim é uma honra estar conversando contigo, estar conversando com o teu público. E estou com uma expectativa muito boa de um bate-papo bem produtivo e interessante, né, nesse dia de hoje. Será. Maravilha. Evandro, eu vou começar te perguntando o seguinte. Tu não é originalmente da saúde, né? Você migrou para a área da saúde. Você teve aí mais de 15 anos trabalhando na indústria, na área logística, né? Na área de supply, área de logística. E eu queria te perguntar como que foi, primeiro, um pouco da tua trajetória, assim, como que tu começou a tua carreira, e depois eu vou te perguntar como que foi migrar para a saúde, que eu acredito que seja um pouquinho diferente dos desafios que tu estava tendo da indústria, né? Não, é totalmente diferente, Marco, e foi bem mais do que 15 anos de indústria. Eu sempre brinco, né, que eu sou uma criatura de dois mundos, né? Eu nasci realmente no segmento industrial, onde eu trabalhei por 26 anos. 26, confundi. 26 anos dedicado ao segmento industrial, passei por algumas multinacionais, 3 multinacionais que me impactaram bastante na minha formação profissional e acadêmica. E aí, depois de 26 anos, que eu acabei enveredando para o segmento de saúde. Então, foi uma experiência muito importante. Eu acho que ela criou bases fortes, realmente, que pavimentaram, né, o meu perfil de execução, e que eu acabei trazendo até mesmo como bons predicados para o segmento de saúde. Eu tive a oportunidade de ser formado em 2 grandes multinacionais americanas, ou seja, com toda uma lógica de método, tudo muito documentado, muito embasado em processos, uma lógica bem americana de se fazer trabalhos. Tu comentaste da área de logística, área de supply. Eu sou oriundo da área de supply, da cadeia de suprimentos, iniciando por logística e depois ampliando o foco da cadeia de suprimentos de uma maneira mais ampla, entrando também na parte de compras, na parte de negociação, na parte de estoques, na parte de grandes movimentações. Então, a minha origem se deu por aí. E foram 26 anos bem intensos dentro dessa rotina. A minha formação com maior tempo foi no Grupo Bunge, onde eu fiquei por 12 anos, uma multinacional americana vinculada ao segmento de agronegócio,
uma escola realmente para mim, onde eu fiz a minha base de formação profissional, onde me formei academicamente, né, toda a parte de graduação, 13 MBAs que eu acabei fazendo dentro da minha experiência do grupo. E mais recentemente, então, depois de outras passagens, eu estava numa multinacional francesa também ligada ao agribusiness, trabalhando a cadeia de suprimentos. E aí, um belo dia, fui acessado, fui acionado por um headhunter que eu já conhecia, que em algum momento dessa passagem eu estabeleci algum contato de relacionamento profissional com ele, utilizando ele para contratar executivos para a minha empresa onde eu estava. Ele já me conhecia, eu já o conhecia também. E ele comentou o seguinte: olha, tem o pessoal querendo conversar contigo. Eu disse: é mesmo? Isso é. O pessoal do Hospital Moinhos de Vento quer te conhecer. Eu falei: Hospital Moinhos de Vento? O que eles querem comigo? Eu não conheço nada de hospital. O máximo que eu cheguei perto do hospital foi quando meus filhos nasceram lá no Moinhos de Vento. Ele disse: não, mas é isso que eles querem. Eles querem um executivo que conheça a cadeia de suprimentos e que não venha do segmento de saúde. Eles estão imaginando realmente fazer uma conexão, um blend com a equipe que já está por lá, trazendo uma oxigenação, trazendo um elemento novo para se juntar ao grupo. Resumindo, né, Marco, eu conversei numa tarde com o superintendente a quem eu responderia. Na manhã seguinte, eu fiz uma entrevista com o CEO da época, e na tarde seguinte eu estava contratado. Realmente foi uma afinidade muito grande, foi um alinhamento muito grande de propósitos, tanto da parte deles quanto da minha parte, e o resto virou história, né? Foram 11 anos dentro do Hospital Moinhos de Vento, onde eu tenho convicção que esses 11 anos, né, e agora na minha estada aqui no Hospital São Lucas, dentro do segmento da saúde, esses 11 anos e pouco, eles representam o meu melhor momento profissional. São mais de 35, 37 anos de vida profissional, e com certeza a minha melhor fase, meu melhor momento de história profissional, ele se dá nesses 11 anos dentro do segmento de saúde, com a passagem pelo Moinhos e agora a passagem atual aqui pelo Hospital São Lucas. É um segmento completamente diferente de tudo que eu já havia feito. Os teus compromissos são completamente diferentes. A aderência àquilo que é o propósito da instituição e o propósito do negócio, eles se confundem com o teu propósito de vida, o teu propósito enquanto ser humano. Então, realmente, para mim, foi realmente uma conexão muito forte no aspecto pessoal também. E, com certeza, eu vivo hoje o melhor momento de carreira, já há 11 anos, né? Os 11 anos de Moinhos e agora esses quase 3 primeiros meses aqui no Hospital São Lucas da PUC. E realmente totalmente conectado, encantado. Eu me pergunto às vezes por que eu demorei tanto tempo para chegar no segmento de saúde. Eu acho que como tudo na vida tem a hora certa para acontecer, aconteceu no momento certo. Eu passei por momentos importantes de carreira nesses 11 anos, né? É sempre importante lembrar que eu vivi intensamente a maior greve de caminhoneiros que esse país já viveu, em 2017, onde nós ficamos na ponta do país e sofrendo muito com o desabastecimento. Então, foi um marco importante da minha trajetória. Em 2020, é dispensável comentar o que foi a pandemia que todos nós vivemos enquanto geração, né? Foi um marco da nossa geração vivermos aquele momento de pandemia. Eu vivi intensamente aqueles quase 2 anos de pandemia da Covid, realmente uma prova de vida para todos nós que estávamos vinculados à área de saúde. Eram 12, 13, 14, às vezes 15 horas dentro do hospital, tentando salvar vidas, tentando minimizar o sofrimento das pessoas. Então, um marco muito importante na minha carreira. E passados 2 anos e meio, né, depois da Covid, a gente imaginava que tão cedo não teria uma grande calamidade para se preocupar. Agora se acalmou, agora não vai ter nada. Agora acalmou, agora a gente vai sofrer um pouco menos. A gente viveu a pior crise climática, talvez, da história do Brasil. Do Rio Grande do Sul, com certeza, talvez do Brasil, que foram as enchentes de maio de 2024. Também um momento onde, até diferente da Covid, eu sempre comento que a Covid, a humanidade inteira foi impactada, o mundo inteiro sofreu, e na enchente foi uma questão assim de, em 30 dias, um estado inteiro
em sofrimento de maneira isolada. Isolada naquilo que se diz respeito a físico, né? Porque eu acho que nunca o brasileiro foi tão solidário com o seu próximo, né? Como naquele momento. A gente viveu um período crítico, né? De enchente de água. A água que inundava era a mesma água que faltava. E lá no Moinhos É. a gente ficou 17 dias sem água potável. Parece inimaginável para um hospital de grande porte como é o Moinhos ficar 17 dias sem água. Enquanto a gente tinha água por tudo, nos faltava água para abastecimento, para beber, para higienização, para banho, para torneiras, para chuveiros, para tudo, para diálise. Então foi um período crítico onde somente o Estado ficou restrito, né? Diferente da pandemia, que foi um impacto mundial. Guardadas as proporções, Uhum. que a enchente teve um impacto ainda maior para nós, gaúchos e porto-alegrenses, que vivemos tudo aquilo. Então, são 11 anos de uma intensidade realmente muito grande, que fazem com que eu sinta que esse é o meu momento de carreira. É um segmento que ele é apaixonante, ele vincula um nascimento, uma morte, uma pessoa que está chegando ao mundo, uma pessoa que está se despedindo do mundo, uma pessoa que a gente está tentando dar toda a dignidade no momento de deixar esse plano. Então, é algo que te toca, te compromete de uma maneira diferente do que eu vivia na indústria, né? Eu me Uhum. preocupava com o embarque, me preocupava com uma carga, me preocupava com um lote de produção, me preocupava com o controle de qualidade. Agora a gente se preocupa com uma vida. É uma vida todo dia que está na nossa mão. Então é um compromisso que não existe nada que se compare. A gente sempre fala, né, que não se pode minimizar o segmento de saúde, minimizar a complexidade dele. É um setor mais complexo que existe, porque ele trata realmente da vida de alguém. O amor de alguém, às vezes, está nas nossas mãos aqui. Então, isso tem que ser muito levado em conta e para mim, é um propósito realmente que eu considero e relevo muito. Não, incrível. Que fala de abertura, hein? Agora, falam que a saúde é um bichinho que te pica e tu não consegue sair, né? Ah, não, sem dúvida. Eu digo por mim, né? Da minha família, todo mundo é da área da saúde. Eu também não. É muito alinhado ao propósito de vida, e quando você vê aonde você consegue ajudar com o que você tem, isso te motiva ainda mais, né? De entregar eficiência, de entregar resultado. Sem dúvida. E a saúde, ela proporciona também, Marco, uma linha de exemplos, né? E tu falaste agora da tua família, né? Tu tens exemplos dentro da Uhum, tua família. Teu pai é uma pessoa que hoje é uma das maiores lideranças que nós temos na gestão, uma pessoa com quem eu tive o privilégio e a honra de trabalhar por quase 2 anos e nunca perdi o contato com ele, a gente mantém o contato até hoje. Ele é uma das pessoas responsáveis pela minha indicação e por referendar meu nome aqui para a PUC-RS, para eu assumir o Hospital São Lucas. Tive a grata satisfação de trabalhar por 10 anos com a tua tia, né, a Tanira, uma grande parceira, uma grande companhia de jornada, uma pessoa que passou por tudo isso que eu falei para ti, todas as dificuldades desses junto 11 anos. contigo. A Tanira estava sempre junto do meu lado, como uma superintendente tocando uma área essencial também do hospital, e a gente sempre junto. Então, a saúde também te oportuniza isso. Sim. Bons exemplos próximos da gente que fazem com que sejam inspiração. Eu tenho certeza que para ti, esses exemplos estão dentro da tua casa, da tua família, para te inspirarem a ser esse jovem brilhante, não só de futuro, mas de um presente que já é uma realidade dentro do setor. Muito obrigado, Evandro. E, Evandro, me conta um pouco da tua carreira quando chegou na área da saúde. Tu começou na gerência, né, no Moinhos de Vento. Você foi para a superintendência e agora você está aí como CEO no Hospital São Lucas da PUC. Conta, assim, quais foram as competências que você teve que desenvolver nesse trajeto para chegar onde você está hoje? Como eu comentei contigo, né, a minha ida para o Moinhos foi uma ida que praticamente em 2 dias ela se resolveu. Era uma necessidade que na época o Mohamed e o Torelli tinham de ter uma pessoa, um head da cadeia de suprimentos para assumir realmente a área, tentando dar uma conotação diferente do que se tinha até então, uma pessoa com uma visão de segmentos diversos da área de saúde.
Para mim foi realmente um impacto bastante grande a chegada, né? Pela diversidade de coisas que se tem no dia a dia de uma área de suprimentos de um hospital. É complexo. Eu sempre Sei comento que a bem. gente tem 4, 5 grandes indústrias rodando diariamente dentro do hospital. Uhum. E o responsável pela cadeia de suprimentos tem essa obrigação de fazer o ressuprimento disso tudo. Desde uma lógica de nutrição para 500 pacientes internados e 4.000 colaboradores, ou então uma lógica de abastecimento de energia e de água, ou então uma lógica de compra de medicamentos e materiais médicos que não podem faltar. Essa é uma lógica que eu apliquei sempre desde muito cedo no Moinhos, onde eu falava que a ruptura aqui ela tem que ser zero, não podemos ter ruptura de estoque com item de apoio à vida. Então, hoje, depois de 5, 6 anos, o indicador de ruptura do Moinhos é zero, não se tem ruptura de estoque para itens padronizados de materiais e medicamentos. Então, começa a trazer coisas e insights que eu tinha dentro da indústria, para dentro de uma rotina de um hospital. E eu sempre busquei, Marco, na minha formação, quando eu era um executivo mais júnior, lá na época da Bung ainda, nos anos 90, eu participava de um time Brasil, nós tínhamos uma estrutura Brasil de logística e de supply, que era um time muito bom, um time assim, realmente de primeiríssima linha, com uma diretoria diferenciada, uma gerência nacional diferenciada, gerentes regionais que eram experts nas suas regiões, e um grupo de coordenadores abaixo desses gerentes que tocavam realmente, faziam a orquestra funcionar. E eu fazia parte desse grupo como um desses coordenadores. E eu sempre imaginava como é que eu faço para crescer numa empresa desse tamanho, uma empresa que é uma das gigantes do agribusiness mundial, uma empresa que é uma casa para mim, onde eu gosto de trabalhar. Como é que eu faço para crescer, ser um gerente regional, ser um gerente nacional, me habilitar a ser um diretor numa empresa tão grande como essa? E tendo uma concorrência de colegas muito bem formados, com grande experiência, também com muita motivação para crescer, como é que eu faço para me diferenciar, né? E uma das coisas que eu sempre imaginei que eu tinha como um skill realmente diferenciado era a execução. Talvez até pela própria área, né, a cadeia de suprimentos, ela exige muita agilidade e velocidade, celeridade na execução. Eu defini naquele momento de vida, naquele momento de carreira, que eu iria me diferenciar dos demais pela execução. Então, eu fui ser um cara de execução. Qualquer tarefa que caísse na minha mão era uma tarefa executada. Então, as entregas eram muito frequentes e com uma velocidade realmente muito grande. Então, em determinado momento, eu passei a ser o primeiro coordenador que virou gerente regional, o primeiro gerente regional que virou gerente nacional, o gerente nacional que se habilitou a, quem sabe, ser um diretor. Então, tudo pela execução. E isso eu acabei trazendo como algo muito forte no meu DNA. Eu acabei aplicando isso também no segmento de saúde logo da minha chegada. Eu comecei a estabelecer alguns quick wins dentro da cadeia de suprimentos do Moinhos, para que realmente eu me diferenciasse também. E aí, eu acho que tem tudo na vida tem muito trabalho, tem um pouco de sorte também, né? Uhum. E um momento em que houve uma movimentação grande no topo da governança do hospital, onde o CEO da época acabou saindo para assumir um novo hospital em São Paulo, e o meu superintendente acabou assumindo o lugar dele. Ao assumir o lugar dele, eu fui convidado então para assumir uma superintendência um ano e meio depois de ter entrado e de ter executado esse trabalho como head da área de supply chain. Então, um ano e meio depois, eu virei superintendente, assumindo não somente a área de supply, mas mais 5 áreas que ficaram comigo. Então, a superintendência administrativa, ela compunha da área de suprimentos, que era a área de formação, meu background era suprimentos, eu acabei assumindo também toda a parte de infraestrutura, toda a parte de tecnologia da informação, saúde digital, gestão ambiental e segurança patrimonial. Eram 6 áreas que vieram comigo, então, até novembro do ano passado, Pouca coisa. a minha saída e meu desligamento do Moinhos, e acabei vindo para o Hospital São Lucas da PUC, assumindo como CEO, como diretor-geral da operação aqui do hospital. Então, E eu vi. a chegada e da minha ascensão dentro do Moinhos se deu mais ou menos por aí. Entrando pela área de suprimentos, um ano e meio depois, assumindo um desafio maior como superintendente.
Essa filosofia dos quick wins, né? Quando você chega em um novo posto, em um novo trabalho, e você, nos primeiros 90 dias, conseguir entregar resultados, é algo que eu vejo outros executivos que eu conheço aplicarem muito também, né? De ter uma chegada e pegar uma linha lá na área de compras de suprimentos e falar assim, ó, meu salário já tá pago aqui por um ano, não Essa precisa mais se preocupar. é uma linha muito forte, Marco, é uma linha muito preconizada por alguns professores de Harvard. Existem livros, aí tem um livro, né, o que se espera em 90 dias, né? Então, Uhum, quase que um manual de como proceder, né? Quem está assumindo um novo desafio. E é uma lógica que ela tem que ser apresentada. Eu acho que quem está chegando, ele tem que realmente dar o seu cartão de visita, mostrar aqui que ele veio. Se existe um projeto que é um projeto que é estruturado e de longo prazo, não é por isso que o ganho rápido não tem que aparecer. Eu acho que uhum, o primeiro impacto, a primeira impressão é sempre aquela que fica. Eu posso citar como exemplo de uma realidade já que a gente vive aqui no Hospital São Lucas, pouco menos de 90 dias que eu estou aqui, e nesses 90 dias a gente, por exemplo, já realizou as primeiras cirurgias robóticas nos quase 50 anos de história do Hospital São Lucas. Até então, até a minha chegada, a gente não tinha o projeto de robótica, a gente estruturou o projeto de robótica. Obviamente, como eu participei de toda a estruturação do projeto de robótica do Moinhos, era algo que vinha comigo já vinha formatado na minha cabeça, então já era um bom caminho andado, mas isso envolveu negociação com a indústria, envolveu a chegada do robô, envolveu capacitação de corpo clínico, capacitação de médicos, de enfermeiros, e da chegada do robô até a primeira cirurgia, que aconteceu no dia 26 de janeiro, em 45 dias a gente botou isso no ar. Então, isso é uma demonstração de ganho rápido, é uma demonstração que mostra um reposicionamento, mostra realmente que existe uma transformação em andamento, e é essa transformação que a gente quer colocar em prática aqui no Hospital São Lucas. A nossa jornada não é uma jornada de uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros, é um projeto mínimo de 3 anos, onde no início de 2029 a gente quer se apresentar, sim, como o melhor hospital acadêmico do sul do Brasil. E a partir daí a gente realmente galgar lugares maiores dentro dessa escala. A gente tem hoje 12 cursos de saúde tendo prática dentro do Hospital São Lucas. O curso de medicina é o carro-chefe disso. O nosso curso de medicina, além de estarmos na melhor universidade privada do Brasil, foi o curso nota máxima no ENAMED agora, que foi divulgado recentemente. Na região sul, ninguém mais tem a nota como a nossa. Então, a formação de médicos de excelência aqui é algo histórico. Eu tive a oportunidade de, em dezembro, participar de uma solenidade do Jubileu de Ouro da primeira turma de médicos formada no Hospital São Lucas. Então, 50 anos de formatura da primeira turma. Então, escola de medicina também é isso, também é tradição, também uhum. é tempo, é maturação, é conhecimento agregado. E isso a gente quer espelhar agora, aqui no São Lucas, a prática que se tem dentro da universidade. Queremos um hospital de referência, assim como temos uma universidade de referência. Não, demais. Eu tenho acompanhado, já estive aí, eu acho, no final do ano eu estive com você, eu já fiquei impressionado aí dos projetos que vocês têm aí ao longo do ano. Fez a primeira cirurgia, e teve a segunda cirurgia, eu acho, robótica agora, não? Que eu tava vendo no LinkedIn. Já estamos com 10 cirurgias. Ah, já com 10 cirurgias. Ah, eu vi É, agora no LinkedIn antes de entrar a aqui. primeira capacitação foi da turma de torácica. Aham. Então, o preceptor veio para fazer a preceptoria e já formou a turma de cirurgiões torácicos. Obviamente, alguns cirurgiões já eram habilitados na plataforma e já chegaram prontos. Ontem, por exemplo, a gente fez a primeira cirurgia ginecológica Uhum, robótica. essa que eu vi. O médico que já estava pronto com a certificação. Então, acaba sendo também um chamariz para o mercado médico daqueles que já são habilitados e por algum motivo querem operar aqui conosco, né? Então, para a gente é um marco importante. A gente, obviamente, que segue uma linha de construção do projeto, a gente já está avaliando as questões da Traumato, temos aí boas opções da Traumato também,
para cirurgia de joelho e de quadril, principalmente, de prótese. Já temos o início de conversações com o pessoal da coluna e da neurocirurgia, também para enveredar para a robótica nesse sentido. Então, o plano tá em andamento. A gente somente iniciou agora com a robótica, com a aquisição da plataforma Versus, e temos aí um plano de aquisição de outras plataformas para, muito em breve, nos diferenciarmos também na cidade e no estado como uma referência da cirurgia robótica, que é um caminho sem volta, é um caminho onde os desfechos já estão aí, as publicações estão aí, a gente reduz o tempo de internação, reduz o sangramento, nas cirurgias, por exemplo, urológicas, que representam aí 95% do grande volume de procedimentos robóticos, redução de casos de incontinência, de impotência, deshospitalização precoce. Então, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Eu lembro que dados que tínhamos na época do Moinhos, até o ano passado, praticamente a cirurgia de prostatectomia havia acabado no procedimento natural de videolaparoscopia. Tudo já estava sendo feito pelo robô. Então, o Hospital São Lucas, como referência da principal universidade privada do Brasil, com os principais cursos de medicina do Brasil, não poderia estar fora do programa de robótica. Então, esse foi um primeiro quick win que a gente, aí, em menos de 90 dias, já colocou em prática e mostrou realmente que a gente não está aqui para brincar, a gente está aqui para reposicionar o hospital. Muito bom, muito bom. E, Evandro, você citou Harvard, você citou esse plano de 90 dias que diz que muitos professores do de Harvard te citam. E uma coisa que você acabou não citando nessa sua alavancagem de carreira foi a sua formação, né? Então, no meio disso tudo, você também dedicou um tempo para se especializar na saúde com diversos MBAs, inclusive Harvard Business School e outros MBAs. Você sentiu a necessidade de fazer esses MBAs para se qualificar ainda mais? Assim, como que você chegou à conclusão de buscar esses cursos, esses programas aí, para te qualificar ainda mais na tua carreira? Marco, eu entendo que a educação e a qualificação ela tem que estar presente no dia a dia do executivo. A gente aprende todo dia, não só na prática, não só com os colegas, com os colaboradores, com os parceiros fornecedores, mas também academicamente. Eu sempre tive isso muito claro e muito presente comigo, que o investimento em educação, o investimento em formação acadêmica é algo que ninguém mais te tira. Aquilo é teu e ninguém mais te toma. Então, desde a minha época de Bung, como eu comentei, acabei fazendo uma especialização, um MBA na cadeia de suprimentos, em supply chain. Fiz um primeiro MBA fora, na Universidade da Califórnia, abrindo um pouco mais o leque, falando sobre gerenciamento de negócios. Em Irvine, não é? Em Em Irvine? Irvine, Eu curso conheço de Irvine. Irvine, na Califórnia. Curso muito interessante, muito bacana. Alunos, colegas do Brasil inteiro, estudando juntos lá. Depois eu acabei fazendo um pós-MBA em inteligência de mercado, aqui de volta no Brasil. E já no segmento de saúde, uma coisa que me chama muito a atenção é a saúde baseada em valor. A gente fala muito da bolha que o sistema de saúde privado no Brasil acaba inflando, e que essa bolha, em algum momento, ela vai explodir, ela vai estourar. Do jeito que está estruturado o nosso sistema de saúde suplementar, ele não terá longo prazo. Realmente ele tem um modelo meio nefasto de equalização das coisas, né? A forma com que o Evandro é tratado e com que o Marco é tratado é exatamente igual. Não existe uma personificação, uma personalização da saúde de acordo com as nossas características e as nossas patologias. É tratado numa média. Então, isso em algum momento ele não vai suportar. A saúde suplementar no Brasil, como está estruturada, ela não vai suportar. E em determinado momento eu quis reservar em valor, que Harvard tanto preconiza, né? Eu tinha também um desejo, um sonho acadêmico de ser aluno de um Robert Kaplan e de um Michael Porter. E eu vivi essa realização desse sonho acadêmico, de ter essas duas personalidades da nossa geração, da nossa época,
como professores. Eu tive a satisfação de jantar com Robert Kaplan, tomar Nossa. café da manhã todos os dias com Michael Porter e discutir com eles, né, como é que funciona isso e por que não funciona aquilo. Nós éramos em 76 alunos de 23 países diferentes, 5 brasileiros. A gente ficava separados, né? A gente procurava não ficar junto durante as aulas, mas no final do dia, na noite, existia o debriefing dos grupos e os brazucas acabavam se encontrando. Sim, sempre. E a gente sentava quase que um para chorar no ombro do outro, porque a gente ouvia tanta coisa maravilhosa, tanta prática diferente, tanta coisa baseada em desfecho pela pessoa e não pela média, que a gente se perguntava como é que a gente aplica isso no nosso país. Então, foi uma experiência de vida muito interessante, uma experiência acadêmica que eu recomendo para todo mundo. A gente está sentado num daqueles auditórios de Harvard, Uhum. assistindo o Michael Porter, com giz branco, colocando no bolso, com o terno dele todo manchado de giz. Isso não tem preço, gente. E Nossa. assistir aquele homem falar durante um dia inteiro é uma experiência realmente que te marca, né? Então, foi uma experiência super oportuna, super importante, me fez entender o que é de fato a saúde baseada em valor, o que os europeus, os americanos praticam e entendem como isso. Agora fica aquela sensação de, e agora? Como é que eu Uhum. faço para convencer o meu povo lá que a gente tem que praticar isso sob pena de colocar em colapso o nosso sistema de saúde suplementar? Então, acho que a Uhum. gente tem muito a evoluir. Eu acho que a grande dificuldade do nosso país é sempre o primeiro passo. Existe uma lógica de proteção, né? Quem vai dar o primeiro passo? Porque sempre vai ter um para dizer, não, mas ele está ganhando mais do que eu, não, ele vai ganhar menos do que eu. Então, o primeiro passo é o passo importante, mas que em algum momento, Marco, alguém vai ter que dar. Se é o segmento dos hospitais, se é o segmento das operadoras, se é a grande indústria envolvida, essa lógica ela vai ter que ser conectada e esses atores terão que chegar no consenso para realmente a gente encarar isso de uma forma diferente. Porque ele está fadado ao fracasso num curto espaço de tempo. Eu tenho, puxando esse assunto da saúde suplementar, eu tenho visto no âmbito da inovação, que sempre você tem as tendências de investimento, né? Tiveram as fintechs, na pandemia, a telemedicina veio muito forte, e eu tô vendo agora um movimento na saúde de projetos, tem uma empresa que se chama Rivio, que recebeu um investimento, está com valuation de R$ 500 milhão, que é destinada a antiglosas, a não glosar o hospital. Então eu tô vendo o surgimento de vários projetos dedicados exclusivamente para isso. Ciclo de receita, ciclo de faturamento. Então é um tema que a gente já fala há bastante tempo, consolidação inclusive é uma tese minha de propósito de compartilhar a eficiência com hospitais isolados, né, frente às grandes redes. Mas realmente, e também você tendo a visão do sistema de saúde americano, do sistema de saúde europeu, o sistema de saúde brasileiro, ele é bem diverso. Então, Bem, isso, total. isso abre um pouco a filosofia de gestão, né? Porque nem todos, não é só o brasileiro e os outros sistemas de saúde também possuem seus defeitos, né? Claro que sim, não, o próprio sistema inglês, ele é muito questionado, né? Mas tu tocaste num ponto agora, Marco, que é super oportuno e bastante importante, que é o da transformação digital. É o quanto a gente está embarcando de inovação dentro dos nossos modelos, o quanto a inteligência artificial vai impactar o futuro da saúde. E quando a gente fala futuro, não é mais daqui a 15, 20, 25 anos, eu estou falando é depois de amanhã. Eu estou falando do universo de curtíssimo prazo, antes mesmo de 5 anos. Essa lógica vai mudar por completo. A inteligência artificial ela veio realmente para ficar, não tem como a gente fugir disso. Existem modelos preditivos, aí, modelos de robotização, por exemplo, de atividades repetitivas, Uhum. e é proibido a gente pensar de ter um contingente de mão de obra humana, enquanto um robô de inteligência artificial poderia fazer isso em segundos. Isso não tem como a gente fugir disso. A gente vai ter que enveredar de uma maneira muito, muito acelerada para isso. A predição, por exemplo, de exames de imagem. Há quantos anos a gente já atuava lá na emergência do Moinhos, tendo um software de predição em cima de tomografias
com suspeita de AVC, para ver se o paciente era elegível ou não à medicação trombolítica. Então, isso já tem mais de 5 anos. Hoje a gente já tem plataformas de anamnese médica, onde o médico não fica mais o tempo inteiro no teclado sem olhar para o olho do paciente. Hoje ele coloca a gravação a rodar, ele começa a interagir olhando nos olhos do paciente, e a inteligência artificial faz toda a anamnese, sugere perguntas, já vai montando um quadro diagnóstico, o médico decide o que ele quer ou não recortar e exportar para o prontuário, ou seja, essa realidade já existe. A própria cirurgia robótica, né, com o advento do 5G, já existem situações sendo não só simuladas, como executadas de cirurgia à distância, que era o que lá atrás se preconizava para a cirurgia robótica, né? Soldados em campos de batalha sendo operados por um robô e tendo um médico de retaguarda a milhares de quilômetros do campo de batalha. Então, inteligência artificial é fato, não é mais futuro. É presente e é para amanhã. Então, é uma lógica que estará muito presente, cada vez mais presente nas rotinas de um hospital e principalmente nas rotinas de tomada de decisão do gestor. Quando a gente falava de interoperabilidade, né? Os sistemas têm que se conversarem, os sistemas têm que se conectarem, os prontuários têm que circular entre os sistemas dos hospitais. Quando a gente foi para a prática, a gente chegou à conclusão que nem dentro do próprio hospital os sistemas internos se comunicavam. Então, tu tinha que fazer primeiro um barramento interno para fazer que os teus sistemas se comunicassem, para que tu pudesse minimamente habilitar a conversar com alguém lá fora. Olha a crueza e o quão rudimentar é a nossa lógica de hospitais agora, no presente. Então, os projetos de interoperabilidade, que são as conexões e os barramentos entre entes de outras cidades, de outros estados ou de outros países, eles preconizam primeiro um trabalho que é um trabalho interno. Muitas vezes os hospitais têm um RP e em volta do RP ele tem 40 ou 50 softwares orbitando e nenhum deles conversa com o outro. São integrações diárias que são feitas, eles não se conectam de maneira automática, e a gente falando em barramento, interoperabilidade entre hospitais de redes diferentes. Então, a gente tem uma escala de evolução e uma necessidade de evolução com velocidade muito grande nesse processo de transformação digital, sob pena de sermos atropelados pelo que vem por aí. Isso é algo que eu defendo bastante nas minhas postagens no LinkedIn, que é, se você não tem um processo amarrado e dados bem estruturados, você não vai conseguir aplicar a inteligência artificial. Eu já vi casos de redes hospitalares e eu trabalhei um pouco na área de supply, não tanto quanto você, mas conheci um pouquinho o universo de diferentes hospitais de norte a sul do Brasil, e você tinha uma rede hospitalar que não conseguia negociar um item em comum porque cada um escrevia a descrição do item de um jeito. E não existia a necessidade, a urgência de adequar uma nomenclatura. Então eu pensava assim, nossa, e eu aqui tentando imputar isso numa inteligência artificial, se eu tenho que dar 5 passos atrás para azeitar a operação para depois chegar no uso da inteligência artificial. Então, assim, saiu um artigo no Wall Street Journal que eu compartilhei também no grupo da comunidade, que hoje a IA nos hospitais americanos, ela está sendo utilizada muito em questão de tarefas repetitivas, que é o que tu citaste, para realmente devolver a humanidade no hospital, para o médico conseguir olhar para o olho do paciente. Eu acho que é um dos poucos setores que a tecnologia entrando, você consegue ter mais atenção ao humano, né? Mas realmente, esse é um ponto que eu ia conversar contigo, é um ponto que está em alta também. E olha só que interessante, Marco, tu falaste em agregar tecnologia e humanizar o hospital, né? A gente fala tanto em dedicação da equipe assistencial à beira-leito, né? Ao doente, ao paciente. Só que a gente acaba onerando cada vez mais a equipe de enfermagem com atividades não assistenciais. Então, aplicar tecnologia, embarcar inovação, é, por exemplo, criar um sistema dentro de um leito
onde o paciente interaja com as várias áreas do hospital, sem que isso passe pela lógica assistencial. Se eu estou internado, deitado numa cama hospitalar, e eu tenho a necessidade de um travesseiro, ou de que alguém verifique o ar-condicionado, eu não tenho que acessar a enfermagem. A enfermagem tem que estar preocupada com a minha questão assistencial, com a minha medicação, com sinais vitais. Então, para isso, eu interajo diretamente com as áreas afins. Eu vou falar com a manutenção, eu vou falar com a hotelaria. Então, isso, já existem soluções embarcando tecnologia dentro dos hospitais, é o que se chama de concierge digital, né? Para que a interação entre o paciente ela ocorra com as mais variadas frentes, sem necessariamente onerar a enfermagem. A enfermagem tem que estar disponível para cuidar do doente, para cuidar do paciente, estar à disposição dele à beira-leito para as questões assistenciais. O restante da interação ela pode ser feita de forma direta, desde que a gente tenha uma estrutura de tecnologia embarcada que possa fazer essa interação. A mesma coisa vale para a checagem de dados beira-leito. Hoje, a gente imaginar um hospital que ainda está na época do papel, onde a pessoa sai do posto de enfermagem, vai até o leito para fazer as anotações de sinais do paciente, ou fazer as medicações, e volta com um papelzinho assinado para o posto para fazer o lançamento em prontuário, olha o tempo que demanda, olha o quanto ela está onerando esse colaborador da área assistencial e o risco que a gente tem de uma informação se perder. Então, embarcar essa tecnologia é de suma importância para a gente humanizar o tratamento, tornar o tratamento mais ágil e mais seguro, principalmente para o paciente. E tocando nessa área que você falou da área assistencial, da beira-leito, isso também pode auxiliar nessa crise, posso falar crise, mas esse momento conturbado de relação ao aspecto emocional dos colaboradores assistenciais, né? Você escreveu também um artigo recentemente, que saiu no Grupo Mídia, no site do Grupo Mídia, falando justamente sobre o burnout dos profissionais da área da saúde, principalmente da área assistencial, né? Custo que você tem de substituição de um profissional, a carga horária. Então, a inteligência artificial também pode auxiliar nisso e não onerar tanto esse profissional. Mas eu queria puxar agora para o lado totalmente humano. Pós-pandemia, e eu estava lendo seu artigo, pós-pandemia a gente teve essa nova filosofia de trabalho, né? Possibilidade híbrida de trabalho, que antes era totalmente descartável, né? As faculdades se tornaram digitais, o profissional trabalha 3 dias em casa, 2 dias no escritório. Como que você vê isso, ainda mais agora que a gente tem a NR1, que vai entrar em voga esse ano? Como que você vê que um gestor hospitalar ou um hospital, como que você pode construir uma cultura organizacional para reter esses profissionais e não chegar nesse nível de exaustão que o profissional assistencial acaba, por vezes, chegando? Marco, eu penso que hoje esse é o grande desafio do gestor, da liderança, da autogovernança das instituições de saúde. A gente está sempre muito habituado e sempre muito orientado para indicadores econômicos, por exemplo, né? O cockpit de condução de dia, de semana, de mês de um executivo, ele está muito embasado em indicadores econômicos. Qual é que é a projeção de EBITDA, qual será a receita, se as margens estão aumentando, se estão diminuindo, se a inflação interna de compras explodiu, se o ticket médio está em alta ou está em baixa, ou seja, indicadores econômicos que tomam o nosso tempo, tomam o nosso humor, às vezes tomam a nossa saúde, e a gente fica ali meio que fixo naquela gestão de indicadores econômicos. Um outro grupo de indicadores são aqueles que são tratados como estratégicos, né? Qual é que é o comportamento do meu mercado, quais são as minhas fortalezas, as minhas fraquezas, os meus riscos, como é que está o meu market share, quais são os outros hospitais que estão operando dentro da minha área, as operadoras estão entrando, estão saindo, estão verticalizando. Também, isso tira um tempo danado da gente, a gente bota muito foco nisso, muita preocupação, exaustão de reuniões, workshops para fazer análise SWOT, ou seja,
dedicação quase que integral de nós executivos para esse grupo de indicadores. Mas os indicadores humanos, cara, quem é que está vendo isso? Quem é que está cuidando de quem cuida? Que foi mais ou menos o que eu citei nesse meu artigo, né? A gente tá de fato adoecendo quem cuida do nosso paciente, né? A gente vive uma questão geracional, sim, que existe uma mudança da geração, essa geração que está hoje entrando nesse mercado de trabalho é muito diferente da tua geração, é muito diferente da minha geração. Então, é uma questão importante que a gente tem que pontuar e que trabalhar, mas muito além da questão geracional, a gente sim está gerando um estresse, uma pressão dentro desse público que ele às vezes beira o acima do aceitável, acima do normal. Então, a gente não está cuidando de quem cuida. Ou seja, a gente que, enquanto executivo, tem obrigação de zelar por aqueles que estão aqui para cuidar do nosso paciente, a gente não dá a devida atenção para eles. Como é que se reflete isso? Se reflete numa alta taxa de absenteísmo, reflete numa incidência de horas extras, ou seja, para poder cobrir esse absenteísmo, tu tem que trazer pessoas que já estão em jornada para aumentar a sua jornada, vai gerando cansaço, vai gerando desgaste, vai gerando burnout. Tu tem um turnover extremamente alto, nunca o turnover numa instituição de saúde ele foi tão elevado como tem sido nesse momento, e por questões geracionais também, mas também por questões de exaustão. Então, o custo envolvido nisso é um custo, sabe, chega a ser vertiginoso, porque a capacitação de um profissional de saúde, ela demanda tempo, ela demanda maturação, ela demanda evolução. Para uma pessoa começar a te dar retorno do investimento que tu faz em cima dela, ela demora no mínimo 1 ano e meio. Se tu está perdendo profissionais com menos de 1 ano e meio, o teu custo está disparando, esse teu resultado está indo pelo ralo e tu está concentrado em achar que as tuas perdas estão em redução do ticket médio de venda, aumento da tua inflação de compra ou a complexidade do teu paciente que baixou. Não, tu está perdendo muito dinheiro na lógica de formação, retenção e acolhimento à tua força de trabalho. Então, eu diria que hoje esse é o ponto de atenção para os executivos. A gente tem que se preocupar com os indicadores humanos, se preocupar com quem cuida, cuidar de quem cuida e realmente adaptar a nossa rotina à luz das novas regulamentações que estão chegando aí, como no caso da NR1, a realmente ter um cuidado diferenciado, a reduzir essa carga de exaustão e melhorar esses indicadores. E esses indicadores humanos, talvez na nossa rotina de dia a dia, do nosso cockpit de gestão diário, aparecerem de uma forma um pouco mais de escala elevada e de escala de importância, assim como a gente dá para indicadores econômicos e indicadores estratégicos. Muito bom. Tomara que a NR1 venha com alguns KPIs, alguns indicadores que tornem isso, que a gente já vem falando isso desde o meio do ano passado, que consiga materializar isso, né? E falando de um tema que eu queria falar contigo também, que foi que resultou em sua participação também num artigo no New England Journal of Medicine, que é um dos órgãos, uma das instituições mais conceituadas de gestão em saúde no mundo, que foi um artigo, não vou me lembrar inteiro agora, mas é Surviving the Storm, sobrevivendo à tempestade. É isso. Como que a operação assistencial conseguiu se manter num período de enchentes no Rio Grande do Sul, e você é coautor desse artigo. E a gente falou de exaustão do profissional, e você falou no início que vocês ficavam quase 20 horas dentro do hospital trabalhando nesse período. Como que foi esse período dentro do hospital? Como que foi manter as operações assistenciais? E se um plano de... Se o Moinhos, aí, na tua área, já tinha, antes disso acontecer, se preparado para um evento como esse? Bom, Marco, a história desse artigo ela tem a ver totalmente com o evento, né?
A gente acabou escrevendo não um artigo acadêmico nem científico, era só um artigo contando a experiência. Acabou que 2 médicos nossos, esses sim com grande experiência em publicações científicas, ao terem contato com esse artigo, né, executivo, me procuraram e disseram: Evandro, tem um material aqui para a gente escrever um artigo científico interessante, tu topa? Eu falei: pô, claro que eu topo. E aí nos juntamos, nos debruçamos a montar esse trabalho e acabou originando aí sim um artigo científico. Mas nada mais é do que retratar e contar a história do que a gente viveu naquele mês de maio de 2024. Uma situação totalmente inusitada, inesperada, uma situação extrema que a gente viveu. Eu lembro que no dia 2 de maio, um dia depois do feriado do Dia do Trabalho, no dia 2 de maio a gente estabeleceu o nosso plano de crise. Esse é um outro ponto importante, Marco. Tenhamos sempre um plano de crise escrito, descrito e com responsabilidades muito claras. Tenhamos sempre um comitê de crise estruturado. Nem que seja para tu nunca usar, é que nem seguro para carro, que tu nunca use, mas tu tem que ter. Então, naquele momento, nós já tínhamos um plano de crise estabelecido, nós já tínhamos um comitê de crise estruturado que sabia tudo o que tinha que fazer. Todos os gatilhos, isso a gente já construiu desde a época da pandemia, a gente já sabia a hora em que ia cortar uma coisa e começar outra. A gente já sabia que naquele momento do comitê de crise, que se reunia diariamente às 8 da manhã, o comando da aeronave estava na mão do comitê. É mais ou menos aquela história, né, que o piloto passa a comando do avião para o navegador. Era mais ou menos isso. O CEO passava o comando do hospital para o comitê deliberava as ações, executava o plano de crise e retornava com o CEO para dizer o que estava sendo feito, ele chancelava e assim era feito. Então, esse eu acho que foi o primeiro grande ponto de sucesso que a gente teve e manter a operação intacta durante aquele mês, que foi termos um plano de crise estruturado e um comitê de crise também estruturado com papéis e responsabilidades muito claros. A gente viveu nessa evolução do mês uma linha assim onde a coisa foi se tornando cada vez mais extrema. A gente ficava, né, o Hospital Moinhos de Vento fica numa área mais elevada da cidade, a água não chegou na gente, mas sim, todo o entorno a gente estava praticamente circundado por água. Nós não tivemos problemas com fornecimento de energia. O Moinhos tem 2 alimentadoras, né? A alimentadora que vinha da parte de baixo da cidade, essa sim estava inundada, mas a alimentadora que vinha da parte alta funcionou o tempo inteiro. Não houve problema de interrupção de energia. Mas de água, nós ficamos 17 dias sem água potável. Vocês imaginam um hospital com 500 leitos, mais de 500 leitos, 538 leitos, é o número de leitos ativos do Moinhos, operando com 95% de ocupação, tendo outros hospitais na cidade fechados, esses sim inundados, fazendo com que toda a emergência desses hospitais fossem drenadas para nós, e o povo chegando diariamente, querendo atendimento, precisando ser atendido, e a gente acolhendo todo mundo que era elegível ao nosso hospital. Como é que a gente faz para operar 17 dias um hospital nessa condição, sem água? A gente começou a ser abastecido por caminhão-pipa, diariamente eram 20 carretas de 40 mil litros de água sendo abastecendo o hospital. Só que em determinado momento, dentro do comitê de crise, nós chegamos à conclusão que a gente não conseguiria sobreviver somente com os caminhões-pipa. Conforme a enchente ia se ampliando e as pessoas iam sendo retiradas das áreas alagadas da cidade, elas iam sendo colocadas em abrigos de retaguarda e precisavam de água também. Então, em determinado momento, os caminhões-pipa começaram a dividir a água dos hospitais também com os abrigos. E aí eu cheguei à conclusão, gente, não vai dar. A gente não vai sobreviver somente com caminhões-pipa. Chamei a minha equipe de engenharia e prontamente, muito rapidamente, criou uma estação de tratamento de água dentro do hospital, utilizando água do nosso poço artesiano. Em determinado momento, 30% do nosso abastecimento se deu pela água tratada dentro do hospital. A gente fazia a cloração, fazia a filtragem da água. Diariamente, a equipe da Corsan emitia um laudo de potabilidade da água e a água era colocada diretamente dentro do reservatório.
A gente preservou a unidade de diálise. A diálise era feita somente com água potável tratada que vinha no caminhão, e a água tratada da nossa central era distribuída no hospital. Então, no final de todo o período crítico, 33% de toda a água consumida foi fruto da nossa estação de tratamento de água, e foi validada por um momento de crise, de calamidade, onde nós fomos autorizados a criar esse conceito. Então, a gente fez de tudo. O nosso heliponto serviu como base para operações aéreas em Porto Alegre. Com o aeroporto fechado, tudo que chegava de ajuda humanitária na base aérea de Canoas não tinha como chegar em Porto Alegre. Os helicópteros decolavam de Canoas e vinham até o nosso heliponto, e em 20 dias contabilizou 80 pousos e decolagens dentro do heliponto, coisa que talvez nunca na história tenha sido. Tinha momentos assim que a gente ficava lá no heliponto acompanhando as operações, e a gente fazendo rádio com a torre da base de Canoas, porque o aeroporto estava totalmente fora do ar, e aquilo parecia uma cena de filme de guerra, assim, Sim. do Vietnã, helicópteros saindo e chegando, helicópteros chegando com insulinas, por exemplo, que vinham do Instituto da Criança com Diabetes, e não tinham como chegar, chegavam em Canoas, não tinham como chegar em Porto Alegre, vinham de helicóptero, e a equipe do Instituto levava de carro até lá. Idas e vindas de bombeiros, idas e vindas de pacientes, pessoas sendo resgatadas de áreas alagadas, ou seja, foi um clima de guerra total. Porto Alegre tinha, naquele momento, somente um acesso rodoviário. Se aquele acesso caísse, a cidade ficaria totalmente isolada. Então, a gente tinha que controlar muito também a questão de abastecimento dos insumos que vêm do sudeste do país para o abastecimento do hospital. Então, foi um momento de um desafio gigante, onde a grande diferença, Marco, a grande diferença, acho que, da liderança nesse momento é o exemplo. Não é nesse momento, né? Acho que o exemplo da liderança é tudo, a qualquer momento. Mas um momento de crise como esse, tu tens de ser o primeiro a chegar no campo e o último a sair do campo. Tem que estar junto, tem que estar dando a inspiração e dando o tom do que a gente vai fazer. A história de manter a calma, de manter a coerência, de manter a tranquilidade, mesmo no momento de crise. E isso, eu posso dizer que eu tive bons mestres na minha vida, e dentro da área de saúde também tive bons exemplos, que me deram sempre ótimos exemplos nesse sentido. E eu acho que o diferencial para a gente naquele momento foi realmente de manter a serenidade, de manter a calma, de dar o exemplo, de fazer a coisa certa no momento certo. Depois de tudo isso passado, a gente teve um evento com uma equipe de um hospital de Nova York que sofreu uma inundação na época do furacão Sandy, e eles sim tiveram a operação suspensa, e ali nos ocorreu aquele estalo, né? Poxa, se um hospital de Nova York, que teve uma operação suspensa pela invasão da água, virou um case de sucesso, virou um artigo de sucesso, a gente que não parou a operação e seguiu atendendo, a gente pode virar um case de sucesso também. Aí surgiu a ideia de a gente escrever o artigo, que foi publicado pelo New England no final do ano passado, teve uma repercussão muito, muito bacana. Eles publicaram dentro de uma linha do Catalyst, que é a que fala de eventos naturais. Então, algo que ficou também marcado na história, marcado na minha passagem pelo Moinhos, de um momento que foi realmente de crise, que a gente superou e que, de alguma forma, a gente contou para o mundo de como que a gente sobreviveu aqueles quase 30 dias de uma calamidade sem precedentes no nosso estado. Olha, eu não sabia de tantos detalhes em relação a isso, mas parabéns para você, para a equipe do Moinhos também. Foi um momento, eu que estava aqui em São Paulo, foi um momento que a gente estava aqui enchendo caminhões aqui no Brás com água para levar para Porto Alegre. Aquele ali ponto do Moinhos, eu me lembro quando eu estudava ali do lado, eu não via muita movimentação, então pelo menos teve um bom uso, né, nesse período. 30 dias, 80 pousos e 80 decolagens. Foi realmente muito, muito utilizado. Teve um dia que um dos oficiais do 5º Comando Aéreo Regional me ligou e perguntou: Evandro, vocês conseguem receber um Black Hawk da FAB?
Eu falei, pô, Major, um Black Rock é meio demais. Quanto é que pesa um Black Rock? Ele disse, não, é 6 toneladas. Eu disse, não, não dá, aqui é no máximo 4. Eu disse, não, então, ele falou, então tá bom, então vamos seguir mandando os que a gente tem e Nossa deixando o Senhora. Black Rock para outra oportunidade. Então a demanda era tão grande, a necessidade era tão grande, que até um Black Rock foi cogitado de pousar no L ponto. Então foi um Nossa. momento realmente de muito aprendizado, né? Isso sim, Uhum. muito trabalho, muita preocupação, muita tensão e pressão, mas de muito crescimento, muito aprendizado, onde, de novo, né, eu vi que a solidariedade que existiu naquele momento ali, de todo o povo brasileiro com o povo gaúcho, foi um negócio muito lindo, foi realmente muito tocante, muito marcante. Eu acho que ali o brasileiro se sentiu mais gaúcho, o gaúcho se sentiu mais brasileiro, por conta daquela conexão toda que aconteceu. Muito bom. E, obviamente, depois de tudo isso, essa experiência te moldou ainda mais como líder que você é hoje, né? E agora indo ah, mais para o final, né? Você chegando aí no Hospital da PUC, eu tenho visto uma grande movimentação de vários projetos que o Hospital da PUC tá se propondo. Eu queria ouvir de ti, você já falou no início a questão da cirurgia robótica, parece que tem também uma questão de expansão. Eu queria ouvir aí quais são os planos para esse ano e para os próximos anos também para o Hospital da PUC, um hospital tão querido para nossa Porto Alegre. O desafio, Marco, é um desafio de reposicionamento e de recondução do Hospital São Lucas ao lugar que lhe é de direito, né? Nós somos um hospital de referência de uma grande universidade, com um grande curso de medicina, com outros 11 ótimos cursos da área de saúde, e nós queremos nos apresentar, sim, à mesma altura dessa universidade. Então, existe todo um projeto de reposicionamento do hospital, de que se restabeleça o posicionamento do São Lucas, onde, de fato, ele tem que estar. O convite foi feito para mim nesse sentido, justamente para que uma pessoa com uma experiência no segmento privado viesse emprestar esse conhecimento para essa expansão, para esse reposicionamento. Hoje, por conta do nosso contrato de filantropia, pela prática de filantropia que a gente tem para efeito de sermos um hospital acadêmico, 60% da nossa operação é uma operação pública, uma operação que atende o Sistema Único de Saúde, e nós somos um dos 10 maiores operadores do SUS no Rio Grande do Sul. Temos essa grata satisfação de sermos um hospital de referência SUS aqui no estado, e os outros 40%, então, operados no segmento privado. Então, o desafio é a gente qualificar esses 40%, tornar esses 40% rentável para que ele faça a sustentação do grande volume de 60%, que é o atendimento ao nosso paciente do Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem uma lista, uma linha de projetos dentro do nosso planejamento estratégico para fazer esse reposicionamento. Isso inclui redefinição de fluxos para áreas, potencialização de áreas de ênfase. Nós temos áreas aqui como cardiologia, neurologia, agora cirurgias de alta complexidade, a própria psiquiatria. A psiquiatria é uma especialidade que, em muitos lugares, se dá as costas para essa especialidade. E hoje nós temos aqui uma unidade de internação psiquiátrica que atende convênios, que atende pacientes particulares. Temos uma área de ambulatório SUS, que atende psiquiatria também. Estamos, nesse momento, fazendo ampliação da área de internação de psiquiatria, criando um hospital-dia de psiquiatria, ou seja, não dando as costas por uma patologia que ela é cada vez mais frequente dentro da nossa sociedade, que são as doenças psicossociais e doenças mentais. Temos um projeto de ampliação, por exemplo, na área de hemodiálise, que é uma duplicação do serviço, também uma área de bastante ênfase aqui para o nosso negócio. Temos em breve uma obra de um centro cirúrgico que vai aumentar a nossa capacidade, uma ampliação de capacidade de produção cirúrgica. Temos, que mais? Temos uma questão mais estética, mais externa, mas que é importante como forma de um cartão de visitas, principalmente no ano do cinquentenário do hospital. A gente está já com
canteiro de obras montado para o início da reforma da fachada externa do hospital. O hospital será todo revigorado na sua fachada, vai ser feito a raspagem da estrutura antiga, vai ser feito toda uma recomposição da fachada, uma nova pintura em todos os lados da fachada. O hospital vai ficar com uma cara totalmente nova, uma cara realmente que conecta a modernidade e a chancela que a gente quer para a assinatura do nosso hospital, que assina o Hospital São Lucas da PUC-RS. Então, nos apresentarmos realmente num projeto até início de 2029 como um hospital acadêmico de referência na região sul do Brasil. Então, uma lista de projetos, Marco, a gente pode citar alguns outros aqui, mas o que me vem à mente assim, dos mais importantes, os mais próximos, são basicamente esses. A gente vai focar muito, então, em meia dúzia de áreas de ênfase. A cirurgia de alta complexidade é uma delas, cardiologia é uma delas. Nós temos uma estrutura de hemodinâmica estruturada também com 3 ótimas salas de hemodinâmica na cardiologia, neurologia e vascular. O serviço de neuro também na parte de emergência 24/7, com médicos especialistas on-site, não é plantão chamado, não, é médico on-site, com residente e acadêmico 24 horas. Então, queremos nos reposicionar e nos representar para a cidade, para o Estado, com a altura que um hospital vinculado à PUC merece. Queremos resgatar o São Lucas, aquilo que ele já foi num passado recente, e que, por algum motivo, no tempo passado, a gente acabou desconectando um pouco, e a ideia agora é a gente, com muita celeridade, com muito trabalho, é reposicionar e resgatar essa imagem, essa importância do Hospital São Lucas dentro da comunidade gaúcha. Eu não tenho dúvidas que com a tua competência, com a tua experiência, tua liderança, que isso se tornará realidade. Agora é só uma questão de tempo. Eu tô bem contente sendo porto-alegrense pelo hospital também, pela tua chegada, então desejo todo sucesso. E uma última pergunta para finalizar, eu sempre puxo uma esfera mais reflexiva, mas para fechar, queria te perguntar, Evandro, no teu legado na área da saúde, como que você gostaria de ser lembrado quando você finalizar sua carreira, que ainda tem muitos anos de carreira? Que legado que você quer deixar para a área da saúde? Pô, Marco, que pergunta profunda essa, no final de tarde. Pô, legado. Legado, acho que algo que me move, assim, é sempre ser lembrado como um exemplo de alguma coisa boa. Tipo assim, pô, esse cara passou por aqui e deixou realmente algo bom, deixou um exemplo, deixou uma inspiração para que outros sigam fazendo e fazendo bem, atendendo bem e com propósito o nosso paciente, cuidando do nosso colaborador. De novo, resgato aquela ideia que os indicadores humanos precisam estar mais presentes na nossa agenda. O cuidar de quem cuida tem que ser mais presente no nosso dia a dia. Então, eu quero ser lembrado como alguém que cuidou. Pô, esse cara cuidou. Ele cuidou do paciente, ele criou condições para melhor atender o paciente, ele cuidou da equipe dele, ele preservou a equipe dele, ele trouxe benefícios para a equipe dele. Uma coisa que eu sempre comento com o pessoal aqui, Marco, que a gente tem que trabalhar sempre não pelo 0 a 0. E aqui eu estou numa instituição católica, uma instituição marista, uma instituição religiosa, mas eu digo sempre que não é pecado a gente ganhar dinheiro. Pelo contrário, a gente tem que ganhar dinheiro, tem que gerar superávit para seguir investindo nessa instituição, para seguir investindo na estrutura dela, em novos equipamentos, mas principalmente para investir no capital humano. Eu sempre digo que as pessoas que recebem salário, o salário é para sobrevivência. O que gera prosperidade é o bônus. Eu só posso gerar bônus se eu dou resultado. Então, eu não posso trabalhar por 0 a 0. Pelo contrário, eu tenho que trabalhar sempre pensando em superávit. Quanto mais superávit eu gerar, mais chances eu vou ter de dividir um pedaço disso com o meu colaborador e gerar nisso prosperidade. Senão, eu vou estar criando sempre uma lógica de trabalhar por 13 salários no ano.
ele vai ser somente um sobrevivente. Ele não vai prosperar. O prosperar se consegue com algo mais, com aquilo que vem do desafio superado. Então, que a gente supere realmente metas para que gere resultado e esse resultado possa ser dividido com o nosso colaborador. Então, resumindo a tua pergunta final, o legado, eu quero ser lembrado como alguém que cuidou. Cuidou dos pacientes, cuidou dos colaboradores e cuidou do sistema de saúde como um todo. Muito bom. Evandro, de novo, muito obrigado pelo seu tempo. Para Prazer, mim, Marco. foi incrível. Eu espero que a gente tenha conseguido explorar aí várias nuances da tua liderança, da tua experiência na saúde para a nossa comunidade. E te convido para aqui presencialmente nós fazermos um encontro também. E ao longo dos anos nós também que façamos encontros para acompanhar a evolução do Hospital de São Lucas da PUC. Inclusive eu indo aí e te visitando, vendo as tuas entregas. De novo, muito obrigado. Aceito. Assim que convidado, estarei contigo e aqui vai ser sempre um prazer te receber. Sabe que aqui tu tá em casa, será sempre uma honra tê-lo aqui com a gente e estejamos sempre por aí nesses eventos que a gente acaba se encontrando, sempre juntos e conectados pelo melhor da saúde no Brasil. Um grande abraço e obrigado ao teu público e pelo espaço e pela audiência também. Tenho certeza que na tua condução, essa série de podcasts aí será um sucesso. Maravilha. Obrigado, Evandro.